Muita alegria, estamos aqui e aproveita que os irmãos estão em pé, iremos ler um versículo que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Podem sentar, irmão. Glória a Jesus. Queria ler dois versículos nesta noite. Esse que acabamos de ler em Mateus 11, versículo 28. E o outro se encontra em Marcos capítulo 10 e o versículo de número 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, ele já falou nesta noite de muitas formas e de muitas maneiras. Através do hino, através da oração, né? Deus, ele fala conosco. Mas o versículo que acabamos de ler, Jesus, ou seja, Deus nos faz um convite. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. No último versículo de número 30, ele diz assim: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. E quantas das vezes eu e você carregamos um fardo pesado? Não é verdade? Pela situação que muitas vezes eu e você se encontra. Mas a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve e suave. E o outro versículo que acabamos de ler, que nos trata a história de um cego, glória a Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrava em Jericó, e quando ele saía, observe só, a Bíblia diz que ele entrava, e quando ele saía, se podemos ver a história de Zaqueu, a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrava em Jericó, aí Zaqueu aparece na história. Aí a Bíblia diz aqui, quando ele saía, aí já tem outra história. Observe só, que esta oportunidade que este homem teve foi única, ou seja, as oportunidades na nossa vida muitas vezes é única, ou seja, se ele não tivesse tomado esta atitude de pedir a misericórdia de Deus, ele ia continuar assim o resto da sua vida. Observamos que ele aqui, ó, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não desperdiçou esta única oportunidade. Olhe para uma pessoa que está do seu lado e diga a ele: não desperdice a oportunidade que Deus tem lhe dado. Glória a Jesus. A Bíblia diz que, tendo Jesus saído com a grande multidão e os seus discípulos, Bartimeu estava à beira do caminho, e ele estava ouvindo que Jesus estava ali para passar por aquele lugar que ele estava mendigando. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele era cego, então ele dependia de alguém. Glória a Jesus. A cada dia ele dependia de alguém para poder se alimentar. Todo dia ele dependia de alguém que o ajudasse. Mas quando ele viu falar que Jesus sempre dava uma nova oportunidade, ele não desperdiçou a única oportunidade que ele tinha. E o que me chama a atenção é que ele estava lá num cantinho mendigando, e quando ele ouviu, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que sabe que se fosse nós que estivesse naquela época, ou até mesmo fosse agora, uma pessoa que estivesse clamando por Jesus, a gente ia até ele, levantar ele, para que ele possa se aproximar de Jesus, não é assim? Mas naquela época era diferente. As pessoas estavam dizendo: olha, te aquieta aí que ele não vai te escutar não. Mas a Bíblia nos diz que ele clamava cada vez mais alto. Aleluia. Aleluia. Ele tinha motivo de sobra para desistir. Glória a Jesus. Mas as pessoas queriam que ele continuasse do mesmo jeito. Mas ele queria
mudar a história dele. E ele sabia que só Jesus poderia resolver a situação dele naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que me chama a atenção, né, que para muitos, quem sabe que estava ali, estava vendo aquela situação, olhava para ele e dizia: ah, Jesus não está olhando para ele não. Porque Jesus caminhou, continuou a caminhar, ele não parou logo na primeira chamada. E quantas das vezes não é assim que a gente passamos? Não é verdade? Jesus está pedindo algo a Jesus, aí Jesus está só escutando, né? A gente pensa: Jesus não está escutando não. Glória a Jesus. E Jesus está só esperando a oportunidade certa para fazer o milagre acontecer na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Jesus estava lá e Jesus parou. Glória a Jesus. Olha para alguém que está do seu lado, diga: Jesus parou. Jesus parou. Glória a Jesus. Quando Jesus para, alguma coisa acontece. Aleluia. A libertação chega, a cura chega. Aleluia. Aquilo que está impossível para mim e você também chega. Aleluia. Porque Jesus parou. Porque Jesus contemplava a situação que estava acontecendo naquele lugar. Embora as pessoas estão ali desapercebidas, as pessoas diziam a ele: olha, Jesus não vai te escutar não. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a alegria diante dos anjos de Deus pelo um pecador que se arrepende do seu pecado. Glória a Jesus. E quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: Senhor, eu não aguento mais viver dependendo de um e de outro. Glória a Jesus. E quando Jesus parou, Jesus mandou aquelas pessoas que estavam mandando ele se calar. E observe só, glória a Jesus, aquele que estava dizendo: olha, cara, que ele não vai te escutar não. Aquele que estava dizendo para ele parar, glória a Jesus, Jesus disse a ele: olha, diz a ele que eu estou chamando. Aleluia. Aquelas pessoas que querem ver você desistir, aquelas pessoas que querem ver seu sofrimento, aquelas pessoas, ela vai ter que ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Aleluia. Aleluia, porque Jesus disse: olha, diz a ele que eu estou chamando. E na mesma hora, as pessoas que estavam do lado dele, pedindo para ele se calar, disseram: olha, levanta, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Aleluia. E quem sabe, se Jesus te chamasse nessa noite, o que é que você pediria para que ele pudesse fazer na sua vida? Porque quando aquele cego se levantou, a Bíblia diz assim: e ele se levantou, deu um salto e foi ter com Jesus. Aleluia. E largou de si a capa. Glória a Jesus. Glória. Porque naquela época era uma poeira muito grande e ele carregava uma capa. Glória a Jesus. E ele largou de si a capa, ou seja, aquela capa, ela tinha um simbolismo que ele poderia ficar ali naquele lugar para pedir esmola, porque não era todos. Por isso que a Bíblia diz que ele era filho Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia dá um nome a ele, glória a Jesus. Mas quando ele se aproximou de Jesus, ele largou de si a capa, porque a capa muitas vezes atrapalha de um homem se aproximar até Deus. É verdade. Aleluia. E o que me chama a atenção, que para toda a história dele mudar, foi preciso ele se levantar. Glória a Jesus. Glória. Pode ser até que eu, o irmão Sérgio, a irmã Rebeca, tente levantar alguém. Glória a Jesus. Mas se ele não tiver a maior vontade de querer se levantar, ele vai cair de novo, vai ficar prostrado. Glória a Jesus. Por isso que o maior interesse